Hoje nós vamos fazer alguns exercícios usando o verbo to be na afirmativa, negativa e interrogativa, para a gente poder ter certeza que a gente entendeu como o verbo funciona e como ele é aplicado nas frases e um exemplo um pouco mais da vida real. Bora lá. Então, para iniciar, temos aqui as frases que nós vamos completar todas elas usando o verbo be na afirmativa, ok? Então, lembrando da conjugação, tem que colocar só o be. Se é o she, então vai ser she is. We are. Look is. They are. Nossa, como é que eu vou lembrar? Como é que eu sei que com o look eu vou usar o is? Vou colocar a conjugação aqui para vocês, até para ajudar vocês do lado. Então, como nós fazemos a conjugação aqui, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, como eu vou saber que com o looks a gente tem que colocar o is? Muito simples e muito fácil. Vamos lá. Se nós observarmos pela conjugação, com o he é is. O he representa homem. Ok? Então, look é um nome masculino. Então, com look vai ser is. Com o she é is também. E o she representa ela. Então, mulher. Então, qualquer nome feminino você coloca o is também. We é o plural, colocamos sempre o are. Né? O they é plural, colocamos sempre o are também. Simples, simples. Ok? Então, vamos continuar. Let's go to the next page. You, de acordo com a conjugação, bem fácil. You are happy. I am thirsty. It is cold. She is German. Muito fácil. Então, seguindo aqui a conjugação do be para completar as frases. Fique tranquilo até aí. Let's go to the next. He is early. We are tired. You are beautiful. I am hot. Vocês podem observar que talvez não saibam o significado de algumas palavras que tem aqui no exercício. Por exemplo, não sei o significado de early, tired. Não tem problema. O foco primeiro vamos entender como usa o verbo to be na frase, vamos ver se a gente lembra a conjugação e colocar ele em uma frase afirmativa. Esse é o ponto principal agora. Mais tarde a gente vai entender melhor o vocabulário. O vocabulário sempre vai vir com o tempo. Não adianta vocês quererem saber todas as palavras de uma vez, porque essa não é a realidade. Let's go to the next. Number 4. I am from London. You are a doctor. Emily is my sister. He is in the garden. Então, aqui nessa frase a gente está falando de pessoas e lugares também, ok? Por exemplo, he is in the garden. Ele está no jardim. Emily is my sister. Ela é minha irmã. Lembrando que o verbo to be significa ser e estar. Eles são duas coisas em português. Okay? Dois verbos. Let's continue. Now, page 5. They are on the bus. We are friends. I am 25 years old. She is sick. Vamos prestar atenção um pouco nessa frase que é extremamente importante. I am 25 years old. Em inglês, nós não falamos que nós temos a nossa idade. Em inglês, nós falamos que nós somos a nossa idade. Então, se você fosse traduzir literalmente, eu sou 25 anos velho. Então, quando fala idade em inglês, diferente de português, que falar eu tenho, você fala I am, eu sou. Ok? É bem importante saber isso, porque geralmente quando a gente está aprendendo inglês, a gente tem o costume de querer traduzir as coisas literalmente. Então, se você falar
em português, eu tenho 25 anos. Em inglês você vai querer falar I have 25 years old, porque o verbo ter em inglês é have. Só que em inglês você não fala I have 25 years old, você fala I am 25 years old. Então, para falar da sua idade, você usa o I am, o verbo be. Ok? Let's go to the next. Agora vamos fazer frases negativas usando o be. Então, o not e o be. Então, se vocês se lembram da aula anterior, vou colocar primeiro o be aqui. I am. Depois, logo, em seguida, o not. I am not cold. She is not French. You are not an accountant. John is not my brother. Então, estou adicionando o verbo be, colocando o not logo depois dele para poder fazer a frase negativa. Ok? Let's continue. Let's go to the next page. They are not from Berlin. We are not late. It is not warm outside. I am not hungry. Lembrando que existe uma maneira em que nós podemos abreviar o verbo com o not. Por exemplo, o are not nós podemos abreviar, ele fica como aren't. E o is not nós podemos abreviar, ele fica isn't. O que a gente faz quando abrevia? Se a gente observar, é como se você escrevesse o are not junto, você tira o o e coloca um apóstrofo no lugar do o. No is not, a mesma coisa, você escreve ele todo junto, tira o o, coloca um apóstrofo no lugar do o. E aqui fica o verbo abreviar. O am not não se abrevia, não tem como abreviar, não existe uma opção para abreviar. Ok? Let's continue. Vamos então a partir daqui usar as abreviações para vocês ficarem um pouco mais acostumados. Nesta frase, Ian and Jill, existe o grande confusão de olha o nome de uma pessoa, fala, é um cara ou uma mulher, Jill. Então vai ser is, porque he e she é is. Só que eu tenho quantas pessoas na frase? Eu tenho duas, eu tenho Ian e eu tenho Jill. Duas pessoas, é plural. Para o plural, que é o they, nós usamos o are. Então, vai ser aren't. Ian and Jill aren't on the bus. She isn't Spanish. He isn't in the bathroom. We aren't thirsty. Aqui temos bons exemplos de entender como o verbo to be, ele é dois verbos em português. É o verbo ser e o verbo estar. Ok? Muito simples. Primeira frase, a gente está falando que o Ian e o Jill não estão no ônibus. Então, estamos usando o verbo estar. Eles não estão em algum lugar. Aqui nós estamos falando que ela não é espanhola. Então, estamos falando sobre o verbo ser. Ok? He isn't in the bathroom. Estou falando que alguém não está em algum lugar. Ele não está no banheiro. We aren't thirsty. Nós não estamos com sede. De novo. Ser alguma coisa e estar em algum lugar. Muito bom. Let's continue. Page 9. Continuamos com o negativo, certo? Colocar o not com o be. It isn't sunny. You aren't a teacher. They aren't at school. Lucy isn't from Australia. Tranquilo. Let's continue. Page 10. I am not, porque o am com o not não se abrevia. I am not a nurse. He
isn't. He isn't sleepy. We aren't at home. You aren't from China. Usando ele abreviado para a gente poder se acostumar. Agora vamos entrar em um diferente. Vamos fazer perguntas com o be, usando as palavras que temos aqui disponíveis. Se lembram, para fazer uma pergunta com o be, primeiro colocamos o verbo to be, depois colocamos o sujeito da frase. Pode ser o nome de alguém ou pode ser um pronome. No caso, temos o nome, temos o John. O John é ele, então é is, porque é he is. Então, primeiro vamos colocar lá o be. Is, depois o nome, John, e o resto da frase, in the garden. Simples assim. Então, dessa maneira, nós montamos a pergunta. Is John in the garden? Então, deixa aqui para fora ficar mais bonitinho. Ok? Number 2. Temos o sujeito que é o they. Pela conjugação, vai o are. Então, are, sujeito, they, resto da frase, hungry. Simples assim. Are they hungry? Próximo. Temos o sujeito é o we. Pela conjugação, vai o are na frente. Are we e o resto da frase. Are we late? Então, assim, fazemos as perguntas. E o sujeito, pela conjugação, é o are. Não importa se é o singular ou se é o plural. Importa aqui, colocamos o verbo na frente. Are you e o resto da frase, hired. Ok? Então, assim, montamos as perguntas. Vamos fazer mais algumas para nos acostumarmos. Lembrando que a fórmula sempre é a mesma. Colocamos o verbo na frente do sujeito. He French. Is he French? She a teacher. Is she a teacher? Oh, ficou grande, né? Então vamos colocar para fora. Pronto. Harry and Lucy from London. Harry and Lucy. Não é isso, porque temos duas pessoas na frase. Temos o Harry e temos a Lucy. Plural, are, porque são eles. Então, are Harry and Lucy. E o resto da frase. From London. Ok? Então, colocamos aqui o verbo. Opa, deixa eu arrumar aqui. Ele tem dois As, não são dois As, né? São dois R's. Então, colocamos aqui o verbo. Depois colocamos o sujeito, que são essas duas pessoas. Depois o resto da frase. I early. Vamos começar com o am. Am I early? Parece estranho, mas está correto. O que você está perguntando? Am I early? Eu cheguei cedo? Eu estou cedo? Corretíssima essa pergunta. O am vem na frente. Se vocês repararem, eu usei o I aqui, letra maiúscula. O I sempre é usado em inglês com a letra maiúscula, porque ele representa a primeira pessoa, que sou eu. Então, você sempre usa o I com letra maiúscula. Sempre. Para o próximo. You thirsty? Are you thirsty? Then, she on the bus? Is she on the bus? We on time? Are we on time? Pedro from Spain. Is Pedro from Spain?
Então, simplesmente colocando primeiro o verbo, depois o sujeito e depois o resto da frase. Simplesmente isso, e assim fazemos frases na interrogativa usando o be. Let's go to the next. They in Tokyo. Are they in Tokyo? Julie at home. Is Julie at home? Porque eu usei o is, porque Julie é terceira pessoa do singular. Uma dica muito boa para eu sempre lembrar quando eu uso o is. O que é a terceira pessoa do singular? Quando eu tenho só uma pessoa na frase. Só uma pessoa. E não é a primeira pessoa que é o I, e não é a segunda pessoa que é o you, vai ser a terceira pessoa do singular. Ele, ela ou algum objeto, alguma coisa que não é gente. The children at school. The children é um plural. Por quê? Children é uma palavra no plural. O singular de children, child. Então, the children, como é plural, é are the children at school. You in a café. Are you in a café? Sim, é café. Café é a mesma coisa que cafeteria. A pronúncia é bem parecida com o português, que a gente fala café. Mas esse café não é da bebida, se refere ao lugar. Let's continue. For the last one. Continuando fazendo as perguntas. I write. De novo, como é o I, nós colocamos na frente quem o am I right. Sou estranho, eu sei, mas está correto. Lembrando que o I sempre escrevemos na letra maiúscula. Am I right? Eu estou correto? Eu estou certo? We in the right place. Are we in the right place? She German. Is she German? German. And the last one, he a doctor. Is he a doctor? Dessa maneira, então, reforçamos e lembramos como fazemos as afirmativas, negativas, interrogativas com o be. Muito importante decorar a conjugação. Se a gente decora a conjugação, ajuda a gente muito. Agora é praticar bastante, se lembrar que na afirmativa temos primeiro o sujeito, depois o verbo be. Na negativa temos o sujeito, o verbo be e o not. E na interrogativa temos o verbo be, o sujeito e o resto da frase. Pratique bastante, é bem importante, e boa sorte.